Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus nos fortaleça nessa manhã. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de número 24. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntavam: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Jesus lhes contou ainda outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Jesus disse todas essas coisas às multidões por parábolas. Sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será o fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia, procura pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar. Apanhou peixes de todas as espécies. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão dos maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas essas coisas? Eles responderam: sim. Então Jesus lhes disse: por isso todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali. Chegando à sua terra, ele ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde lhes vem tudo isto? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Até aqui. Capítulo 13, ontem nós vimos que Mateus começa narrando a parábola do semeador, e agora outras parábolas. Perceba que todas elas, o Senhor está deixando claro
que o ensino é o reino de Deus, ou o reino dos céus, que no nosso ponto de vista é a mesma coisa, porque só Mateus usa o termo reino dos céus, para textos paralelos que os outros evangelhos chamam de reino de Deus. E aqui nós vimos ontem a distinção entre tipos de coração. Jesus fala de 3 tipos de coração que estão ouvindo a palavra do reino, mas não estão absorvendo, guardando ou aprofundando, ou cuidando do terreno do coração para que a palavra frutifique. E Jesus fala do 4º tipo de coração, aquele que ouve, entende, aprofunda, aquele que frutifica. Então eu quero continuar Mateus 13, mostrando as distinções do reino de Deus. O que o reino de Deus produz de distinção? A primeira dela nós vimos ontem: o reino de Deus vai distinguir os corações humanos. As pessoas que ouvem vão reagir de acordo com as suas decisões. Então você percebe que o poder está na palavra, mas a palavra vai frutificar de acordo com cada pessoa. O que você decidir receber, aprofundar, crescer na palavra, ou apenas tê-la, mas não abrir mão de outras coisas, vai definir a frutificação ou não da palavra na nossa vida. Hoje eu quero falar então de outras distinções que o reino de Deus vai fazer. A segunda distinção que a gente percebe aqui é que o reino de Deus vai distinguir a natureza de cada pessoa que está ouvindo a palavra. Perceba aí na parábola do joio, versículo 24. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo, e aí perceba que Jesus está comparando sempre: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. E Jesus fala que enquanto esse homem está dormindo, vem o inimigo e semeia o joio. Então o reino de Deus, ele vai revelar 2 tipos de pessoas, 2 naturezas diferentes: quem é trigo e quem é joio. O joio vai crescer junto com o trigo. Pessoas que não se rendem ao Senhor de fato, pessoas que não aprofundam sua comunhão com Deus, que não mudam a natureza, não deixam o Senhor mudar a sua natureza, porque a nossa natureza, amado, adâmica, pecaminosa, precisa ser transformada pelo poder de Deus, pela cruz, pela palavra de Deus. Você pode estar num ambiente que tem trigo e ser joio. Eu e você no nosso coração tem potencial de crescer trigo, que é a natureza de Cristo, ou joio, que é a natureza de Adão, carnal, a natureza do próprio Satanás, o inimigo. Então há 2 naturezas aqui que o reino de Deus revela: quem é trigo e quem é joio. E é interessante que Jesus diz aí que os servos falam: nós podemos lá arrancar esse joio que o inimigo plantou, e o Senhor fala: não. E aí você percebe uma característica de todas as parábolas: Jesus sempre vai falar do final dos tempos, Jesus vai falar do juízo final, e ele diz: não, você não pode tentar detectar no meio da igreja quem é joio e trigo, porque você vai acabar arrancando alguns trigos achando que ele é joio. Dá para entender pelo texto que algumas pessoas vai ficar bem evidente que elas não são trigo, pelo fruto a gente conhece. E nós precisamos nos autoavaliar, porque toda a palavra de Deus é para autoavaliação. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo: Senhor, me dê sinceridade para perceber quando tem joio crescendo no meu coração, de incredulidade, de amargura, de frieza espiritual, de apatia espiritual, e deixar o Senhor mesmo estar purificando, podando o nosso coração e arrancando toda a semente de joio em nós. Agora, o que você tem se tornado? Trigo ou joio? O reino dos céus vai fazer essa distinção entre dois tipos de natureza. Em terceiro lugar, porque a gente já falou ontem sobre a distinção dos corações, agora eu estou falando da natureza humana. Terceiro lugar, o reino de Deus vai ter um crescimento distinto. A maneira que o reino de Deus cresce também é diferente. Jesus mostra isso aqui na parábola do grão de mostarda. Olha o versículo 31. Jesus propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O homem plantou no campo. Esse grão é o menor de todas as sementes. Quem já teve a oportunidade de ver um grão de mostarda, realmente é bem pequenininho. Jesus está dizendo que o reino dos céus é assim. Ele não vem com visível aparência. Tem pessoas que estão buscando coisas que são grandes, igrejas que são grandes, e movimentos que são grandes. Eles só se movem, só se emocionam a algo muito grande. Amado, o reino dos céus age de maneira imperceptível, invisível.
O Senhor está fazendo coisas maravilhosas e grandes. Você e eu nunca vamos ficar sabendo, mas nos céus nós vamos ver. Nós não temos que ficar buscando coisas grandes diante dos homens. Isso não significa que nós não podemos participar, fazer de coisas que realmente mobilizam muitas pessoas, mas os nossos olhos não podem ser impressionados com as coisas grandes. Quanto mais a gente amar Jesus, nós vamos valorizar as coisas simples. Nós vamos ver o Senhor no irmão do nosso lado. Às vezes de alguém que está precisando de uma ajuda, em pequenos gestos. Jesus está mostrando aqui que o crescimento do reino de Deus é praticamente invisível aos olhos humanos, como uma pequena semente, mas que vai crescendo, 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 e daqui a pouco se torna em algo grande, que as aves dos céus podem se aninhar embaixo. Ele é invisível, mas ele é poderoso. A parábola do fermento também tem a mesma ênfase. Perceba aí no versículo de número 33. E Jesus propôs outra parábola. O reino dos céus é como o fermento. Uma mulher pegou, misturou com 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Você não vê o fermento na massa, mas o fermento influencia toda a massa e vai crescendo. Amado, deixa a palavra de Deus no teu coração estar agindo todos os dias em pequenas coisas, que você possa crescer diariamente. As pessoas não precisam ficar vendo ou sabendo que você cresceu, que você fez, que você é alguma coisa. Deus é que precisa realmente estar acompanhando o seu crescimento, vendo, reconhecendo o nosso crescimento. Existe uma recompensa que vem do homem, não serve para nada, mas existe uma recompensa que só Deus dá. Amém. Nós precisamos ter áreas da nossa vida que a gente está vencendo o pecado, crescendo, e ninguém precisa ficar sabendo, para que a gente possa dar a glória a Deus e saber lidar com a aprovação apenas do Pai. O Senhor sabe o que você está vencendo. Então o reino dos céus tem um crescimento diferenciado. Em quarto lugar, o reino dos céus também vai produzir ou vai gerar discípulos diferenciados. Olha que interessante, versículo 36. Depois de Jesus contar todas essas parábolas, diz assim, 36. Despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. As multidões ouviram as palavras de Deus, ouviram os ensinamentos, mas os discípulos queriam compreender. O reino dos céus vai levantar discípulos que querem compreender mais, que querem intimidade com Jesus, que querem estar na casa com Ele, que querem Jesus dentro da sua casa, da sua história, de todas as áreas da sua vida. Me impressiona algumas pessoas que na igreja elas dizem que são de Jesus, cantam, oram, até pregam, mas no dia a dia, Jesus não entra na vida financeira delas, Jesus não entra na vida emocional, nos relacionamentos, Jesus não entra em nada mais. E elas dizem que são de Jesus, mas vivem uma farsa, um engano. Então aqui os discípulos, eles se aproximam. Irmão, discípulo é aquele que tem aliança, intimidade, que está querendo sempre aprender, que está querendo sempre estar sendo mudado, moldado. Porque aprender não é apenas você ter conhecimento teórico, informações. O aprendizado do discípulo é um aprendizado transformador, que nos molda, que vem nos lapidando, que vem nos podando. Então, o reino de Deus vai produzir discípulos distintos, que querem ouvir. E a pergunta deles é sobre a parábola do joio, que Jesus tinha acabado de contar. E no versículo 37, Jesus começa a explicar. É maravilhoso. Jesus fala: a boa semente, quem semeia? É o Filho do Homem. Irmão, Jesus está semeando a boa semente na sua vida, que é a sua palavra. Mas ele diz aqui que o campo é o mundo, nós estamos neste mundo. E a boa semente, o Senhor diz, são os filhos do reino. Você tem que ser uma boa semente. Os filhos do reino são semente também. A palavra de Deus é uma semente, mas nos torna uma semente neste mundo. Alguém que vai semear coisas boas. Você quando abre a boca, você quando conversa com alguém, você quando usa rede social, você deve semear boas sementes, e não semente de ódio, de rancor, de amargura, de crítica, de murmuração. Os do reino, eles são boas sementes. E aí o versículo 38, Jesus fala que o joio, versículo 37, são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. Então o diabo semeia pessoas. O diabo quer que eu e você semeemos palavras malignas. O apóstolo Pedro falou para Jesus: não vá para a cruz, não faça isso. E Jesus falou: arreda de mim, Satanás. O diabo quer afastar você de uma aliança, de uma entrega, de um coração quebrantado, humilde, submissão. O diabo quer plantar no nosso coração tudo que é contrário ao reino dos céus.
E aqui Jesus deixa claro uma coisa, irmãos, no versículo de número 36, ou melhor, 39. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. No final dos tempos, os anjos vão separar quem é joio, quem é trigo. E não haverá conversa, não haverá desculpa. Sabe quando você está diante de um representante da lei, que você pode gritar, chorar, espernear, mas a lei vai se cumprir? Vai ser assim no dia da vinda do Senhor. E será uma decepção para muitos, porque muitos estão se auto-enganando, dizendo que são trigo, que são do Senhor, porque frequentam os cultos, porque fazem obra, até fazem obra missionária. Amado, se o nosso coração não for diante do Senhor quebrantado, nosso caráter não estiver sendo tratado todo dia, nós podemos ter uma surpresa terrível no dia do juízo. Então Jesus deixa claro aqui, que o dia do juízo virá, será o final dos tempos, e os anjos vão separar quem é do Senhor, para estarem no seu reino. Que coisa maravilhosa, irmãos. Olhe comigo o versículo número 40. O joio é colhido e jogado no fogo. Assim será no fim dos tempos. Não se engane, achando que Deus vai salvar todo mundo, que no final, porque Ele é bom. Ele é tão bom que Ele é fiel e Ele é justo, e Ele permite que cada um escolha o seu destino eterno. E o texto diz, versículo 41, o Filho do Homem mandará os seus anjos, glória a Deus, ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, lançarão na fornalha acesa. Você pode estranhar a gente falar glória a Deus, mas o juízo de Deus é para trazer glória a Ele também, porque o Senhor é glorificado quando a pessoa decide pelo caminho errado e ela mesma escolhe uma eternidade longe do Senhor. Irmãos, tudo que é justo traz glória ao nome do Senhor. E o versículo 42, lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro, ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E mais uma comparação que a gente pode fazer, o reino de Deus, além de discípulos distintos, o reino de Deus também vai gerar entrega distinta. Amado, quanto mais a gente conhece o Senhor, nós vamos querer nos entregar a Ele. Você conhece o joio e o trigo? Nós precisamos um dia estudar só sobre isso, mas as pessoas que trabalham com plantio, elas dizem que o trigo, quando o vento sopra muito forte, o trigo se dobra. Ou seja, é um sinal de pessoas que, quando passam por provas, dificuldades, crises, elas se quebrantam. E dizem que o joio não, ele continua endurecido. E ele não se dobra. Por isso que o joio, com o passar do tempo, ele vai se quebrando, vai se perdendo. O trigo tem uma capacidade enorme de, às vezes, aquelas máquinas passarem e você olhar assim e falar: ih, rapaz, destruiu toda a plantação do trigo. E logo depois você percebe que ele volta a ficar bonito como antes. Então, passa por essas situações. Agora, é importante perceber o versículo 44 e o 45, que Jesus fala de duas parábolas aqui, mostrando uma característica de quem realmente pertence ao reino. Quem realmente está no reino, ele vai se entregar totalmente, sem reservas. Vai ser uma entrega total e uma renúncia total. Essa é uma marca de quem está no reino de Deus. Ele se entrega totalmente ao Senhor. Ele começa a entregar, reconhecer os seus erros, seus pecados, se humilhar diante dele. Ele começa a renunciar às outras coisas. Ele começa a renunciar ao pecado, o mundo, renunciar às atividades excessivas que Deus não mandou a gente fazer, para poder o quê, irmãos? Para poder contemplar, adorar e servir o reino dos céus. É o que o versículo 44 diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem achou. Você achou o tesouro escondido? Jesus é o tesouro. Jesus não é uma religião, Jesus não é uma boa ideia, Jesus não é um acessório para a nossa vida, Ele é tudo, Ele é o tesouro. E quem encontra vai fazer o quê? Olha o texto do versículo 44: transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Isso é ser discípulo. É alguém que, primeiro, que é cheio da alegria de Deus e está disposto a renunciar tudo, a abandonar tudo para ter tempo com Deus, para fazer a vontade de Deus. Está disposto a renunciar o eu, as vaidades, a vida mundana que muita gente hoje está vivendo. Irmão, nós nos entregamos a Jesus, o buscamos, o adoramos, porque nós nos alegramos de ter encontrado o tesouro e a pérola. Versículo 46, o reino dos céus é como um homem que negocia, procura pérolas.
Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Abre mão de tudo para andar com Jesus. Abre mão de tudo para fazer a vontade de Deus. Abre mão de tudo. Das oportunidades do mundo, dos prazeres do mundo e até das ocupações deste mundo, porque ele quer conhecer a Jesus e ele quer se engajar com a obra, o reino de Deus. E ele faz isso no dia a dia, no trabalho, na sua profissão, na sua casa. Ele está engajado, conectado com o Senhor, buscando a glória de Deus e não buscando prazer pessoal, alegria pessoal, satisfação. Eu quero ser feliz. Não, quem é do reino, ele quer fazer a vontade de Deus. Ele quer andar para agradar a Deus. Ele quer que outros se alegrem. Ele pensa na glória de Deus e na edificação do outro e não pensa só em si mesmo. Que dificuldade isso para nós, não é? Se para você não é, para mim é. A Bíblia diz que nós temos que lutar contra essa tendência que há em nós. Até a obra de Deus nós podemos fazer com interesses pessoais. Então peça ao Senhor esse coração que se entrega. Então o texto do tesouro e da pérola mostra a grande alegria de ter encontrado o Senhor, que nos leva a uma renúncia, a uma entrega total, contínua. De vez em quando o Senhor vai pedir coisas para a gente. Me entrega. Sabe aquele pai que chega para a criança e fala, me entrega. De vez em quando Deus vai falar com a gente, me devolve. Como ele falou para Abraão, eu te dei o filho, agora sobe o monte, me entrega. E ali Abraão entregou Isaque. E o Senhor falou, basta, eu já vi o seu coração. Nós precisamos entregar no altar. Irmão, nem tudo Deus vai pegar, mas tudo precisa estar no altar. Tudo precisa estar no lugar de disposição de entregar. Em sexto lugar, mais duas coisas para a gente concluir. O reino de Deus vai nos mostrar também julgamentos distintos. A gente vai percebendo em todas as parábolas do reino, que Mateus nos coloca, que Jesus fala sobre julgamento. Versículo 47, o reino dos céus é como uma rede lançada no mar. Apanha peixe de toda espécie. Quem já foi na beira-mar já viu isso, aquele arrastão. E diz aí o texto que os pescadores vão separar os bons dos ruins. E no final dos tempos, não sou eu nem você que faremos isso. Os anjos do Senhor vão separar os justos dos maus. E os maus serão lançados na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. O reino de Deus, então, vai definir o julgamento no último dia. No dia da vinda do Senhor. No dia da volta do nosso Senhor Jesus. Todos os homens serão julgados, de acordo com que se eles se submeteram ao reino ou não, se renderam ao reino de Deus ou não, porque perceba que até a parábola do semeador, versículo 18 ou 19 que nós lemos ontem, fala assim, a todos que ouvem a palavra do reino, é a palavra do reino. E em último lugar, o reino de Deus também vai sempre trazer ensinamento e aprendizado distinto para o coração daqueles que se renderem a Jesus. Versículo 51, Jesus fala, vocês estão entendendo essas coisas? A pergunta que ele faz, os discípulos falam, sim, porque quem é do reino vai entender as coisas do reino, vai entender o propósito de Deus. Não é que nós vamos entender tudo, porque o evangelho tem aspectos que vão chegar ao nosso coração que são grandes mistérios. O apóstolo Paulo diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas no dia que nós estivermos com o Senhor, nós o veremos face a face. Mas o que Jesus fala aqui, é que quem é do reino está aprendendo sempre, está sempre aprendendo de várias maneiras. O versículo 52, Jesus fala, todo escriba instruído no reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas, ou seja, nós vamos sempre estar aprendendo, nós vamos estar aprendendo, lembrando coisas que já aprendemos, aprendendo com coisas antigas, às vezes até mesmo com tradições importantes dentro da fé cristã, e coisas novas, que o Espírito Santo vai acrescentando diariamente na nossa caminhada. No reino do céu nós sempre estamos aprendendo, estamos reaprendendo, estamos lembrando coisas que Deus já ensinou, e que agora precisamos às vezes aprofundar ou praticar. Então o reino dos céus nos torna, amado, em eternos discípulos, aprendizes, alunos, e quem aprende e apreende, está sendo transformado, moldado, guiado, dirigido pelo Senhor. A conclusão desse capítulo 13 é bem interessante, porque mostra Jesus agora no meio do seu povo, lá onde ele foi criado. Ele nasce em Belém, mas aqui fala de Nazaré, onde ele cresceu, e diz que Jesus ali ensinava e as pessoas estavam maravilhadas, porém, o texto diz que eles não creram em Jesus. Por quê?
Porque eles falaram assim: a gente conhece quem ele é. Ele é o filho do carpinteiro, a mãe dele é Maria. Sabe o que isso aqui mostra, irmãos? A familiaridade com Jesus pode nos roubar de ter intimidade com ele. Você se acostumar com as coisas de quem Jesus é, com conhecer a Bíblia. A familiaridade demais pode nos tornar indiferentes a quem Jesus é de fato. Jesus era filho de um carpinteiro, Jesus era filho de Maria, Jesus tinha irmãos, a Bíblia fala isso, mas ele é o filho do Deus vivo. Eles não conseguiram perceber o Filho de Deus, eles não conseguiram perceber que eles estavam diante do Messias. Por quê? Por causa da incredulidade deles. Mas a Bíblia diz que Jesus falou o seguinte: olha, o profeta não tem honra na sua casa. Ou seja, por não honrar Jesus, eles não creram em Jesus. Irmãos, o pecado que nos afasta de experimentar mais de Deus, intimidade, milagre, é não honrá-lo. Quando a gente não honra, nós não cremos. Eles se tornaram incrédulos porque eles não honraram. Eles foram indiferentes porque estavam familiarizados com Jesus. Isso que a religião faz com a gente, se a gente não cuidar do coração. A religião, ela inverte ordens. A religião, a pessoa, ela compra o campo errado. O reino de Deus faz a gente comprar o campo que é o reino, é Jesus. A religião faz a gente achar que as nossas atividades, o que a gente faz, o que a gente pensa sobre Jesus, isso é o que importa. Não, irmãos, nós precisamos contemplar Jesus e experimentar intimidade com Ele, a glória dEle. E é interessante que eles perguntaram aqui, de onde vem essa sabedoria e esses poderes? Parece até que eles estavam interessados, mas não, a pergunta deles era uma pergunta com motivação errada, era uma pergunta preconceituosa, revelando muito mais as defesas do coração e como eles estavam se sentindo ofendidos. Como que pode? Ele estava aqui no nosso meio, agora ele está operando grandes milagres. Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Rei dos Reis e Ele nos ensina a viver no seu reino. Vamos orar? Pai, que a glória do Senhor seja vista em nossas vidas. Eu oro nessa manhã para que as parábolas do reino se tornem vivas dentro de nós. Pai, nós não queremos apenas conhecimento, nós não queremos apenas saber explicar, nós queremos viver, experimentar o reino do Senhor que está em nós. A tua palavra diz que o reino está dentro de nós, ele não vem com visível aparência. Nós não queremos estar buscando, ó Deus, o reconhecimento dos homens. Livra-nos, Pai, de toda cobiça pelo reconhecimento, pelo aplauso, até mesmo de ser reconhecido como homens e mulheres de Deus. Pai, o que nós queremos é ser conhecido pelo Senhor, conhecido pelo céu. O que nós queremos é viver o reino de Deus todos os dias. Ajuda-nos, Pai, a ser aqueles que estão realmente frutificando no Teu reino, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém, Senhor.